Fala galera, beleza? Bom, vamos para mais um vídeo aqui do professor Super P para vocês. Galera, seguinte, vamos aqui para o oitavo exercício, né? Da prova que eu não sei qual mas é um exercício bem interessante aí, bem gostoso de se fazer. Bom, ele envolve muita probabilidade, então vamos lá. Num cofrinho há somente 50 moedas, sendo 20 delas de R$ 1 e as demais de 50 centavos, ou seja, 30 moedas de 50 centavos. João retira aleatoriamente desse cofre duas moedas. A probabilidade de ambas as moedas retiradas por João serem de um mesmo valor correspondem a... Pessoal, esse exercício ele tem muita informação, então eu vou tentar ensinar vocês aqui de uma maneira bem mais prática, né, de se fazer, que é usando a árvore, tá? A árvore de probabilidades. Então vamos lá. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é tentar montar a árvore. Então, nós temos aqui a primeira retirada. Então, a primeira retirada eu vou representar como sendo esse tracinho aqui para cima. Então, nós temos aqui a primeira retirada. Bom, a primeira retirada, então, ela pode sair duas possibilidades. Que é a possibilidade de número 1, de sair, por exemplo, de 50 centavos. Ou ela pode sair, então, a probabilidade, ou a de R$ 1. Então, por enquanto a gente não está fazendo cálculo de probabilidades, a gente só está montando um esquema para ficar melhor para a gente poder entender o que a gente tem que fazer com esse exercício. Então, a primeira retirada foi a setinha, né? Agora nós temos uma segunda retirada. Então, pode ser essa ou pode ser essa. Então, aqui as possibilidades elas continuam sendo a mesma, né? Você pode retirar uma moeda de 50 centavos ou você pode retirar uma moeda de R$ 1. Bom, a mesma coisa acontece aqui, ó. Você pode retirar uma moeda de 50 centavos ou você retira uma moeda de R$ 1. Observe uma coisa, pessoal, aqui a gente não tem nenhum cálculo de probabilidade ainda. Por que que isso acontece, né? Porque agora que a gente vai começar a calcular. Então nós vamos, lembrando, né, que o cálculo da probabilidade ele se dá pela forma, né? Probabilidade de um evento A acontecer é o número de elementos dos casos que você quer que aconteça, né? Dividido pelo número de elementos do total do conjunto, né? Que aqui a gente geralmente usa essa letra ômega. Então, número de casos favoráveis dividido por todos os casos possíveis. Então, vamos lá. Aqui, nós temos aqui, então, se você tem 50 moedas, né? Qual a probabilidade de sair uma moeda de 50 centavos nessa primeira retirada? Então, todos os casos possíveis, eles são de 50. Então, todas as moedas. Mas de sair de 50 centavos, a gente tem que pegar aqui, ó. Sendo 20 delas de R$ 1, ou seja, 30 dessas moedas é de 50 centavos. Então, 30 dessas moedas é de 50 centavos. Se a gente fazer uma simplificação e vai ficar melhor para a gente, 30 dividido para 10, e a gente vai dividir aqui também para 10. Qual que é a ideia de dividir? Para esse número ficar mais fácil, lá na frente a gente vai fazer mais sentido. Então, 30 dividido para 10 é 3, e 50 dividido para 10 é 5. Ou seja, a probabilidade de sair uma moeda de 50 centavos seria aqui de 3 quintos. Bom, a de R$ 1 seria basicamente igual, era só a gente trocar esse 30 por 20. Divide por 10 em cima, divide por 20 por 10 embaixo, então seria 2 quintos, né? E aqui tem uma coisa muito interessante, pessoal, que eu já vou explicar aqui de antemão para vocês. Quando você está fazendo um diagrama de árvore desses, a soma do 3 quintos mais dos 2 quintos tem que ser igual a 1. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Se eu somar aqui o número 3 e somar o número 2, os dois de cima aqui, ó, 3 mais 2 dá 5, tem que dar o número de baixo, tá bom? Então, não se esqueçam disso. O número de cima adicionado com o número de baixo aqui nessa ordem aqui na vertical aqui, né? No sentido dessa setinha vermelha, tem que dar o número que está embaixo aqui, tá? A soma desses dois. Bom, mais uma vez, aqui que começa a ficar interessante as coisas, tá bom? Nós temos então a probabilidade, né, depois que a gente retirou uma moeda de 50 centavos,
nós temos então que a probabilidade de sair uma moeda de 50 centavos seria de quanto? Então pensem um pouco nessa situação. Você retirou uma moeda de 50 centavos. O exercício ele não fala sobre reposição, então essa moeda ela já está fora do nosso sistema, da nossa equação. Então nós vamos fazer aqui uma outra conta para ela, que seria o quê? Se você já tirou uma moeda de 50 centavos, né? Então lá nesse cofre que tinha 50 moedas, ele tem 49 moedas agora no total. Bom, e agora quantas moedas tem de 50 centavos? Se já saiu uma moeda de 50 centavos, então nesse sistema que a gente fez aqui, então se tinha 30, agora nós temos então um total de 29 moedas de 50 centavos. Não tem mais 30, a gente já tirou ela. Então, no de baixo tem que ser o complemento para dar 49. Então, no caso aqui, você tem 20 moedas ainda de R$1, de um total de 49. O mesmo vale para baixo aqui, né? Só que agora aqui, como a gente já tirou uma moedinha de R$1, então o total de moedas que tem no cofre ainda são 49. E de 50 centavos, quantas moedinhas nós temos? Bom, se saiu de R$1, então ainda tem 30 moedas de 50 centavos. A gente desconta então agora no de R$1, porque já saiu R$1. Então na de R$1 aqui nós temos então um total de 49 moedas, porque a gente já retirou uma moeda na primeira retirada, retirou já, por ser a segunda opção aqui que saiu de R$1, então teria no caso aqui 19 moedas de R$1. Observa que se você somar 30 mais 19, dá os 49 que eu falei para vocês. Então, até aqui está perfeito o nosso raciocínio. O problema agora aqui, né? Esse aqui não dá para simplificar, nenhum deles. E agora a gente vai ter que fazer contas, né? Que é a parte chata da coisa aqui. Esse raciocínio aqui para mim é perfeito. Então vamos lá, fazendo continhas aqui, ele fala a probabilidade de ambas as moedas serem retiradas por João serem de um mesmo valor correspondente. Então aqui eu vou passar um marca-texto para a gente ver o caminho que a gente quer. Se sair 50 centavos, então a gente tem que pegar esse bracinho aqui, ó. Não é? Porque as duas são iguais. E a mesma vale para de baixo aqui, ó. A gente quer esse caso aqui, ó. Se sair de R$1, a outra também tem que sair de R$1. Então, aí agora que entra a lógica da coisa, né? Olha só. Olha como é que a lógica entra na matemática. Você tem essa possibilidade ou essa possibilidade. Essa palavra aqui, ou, ela dá a ideia para a gente ter que somar esses valores. Então, a gente vai ter que calcular a probabilidade dessa ou a probabilidade dessa. Então, soma. Olha a lógica entrando aqui novamente. Se a gente tiver, olha só, se sair uma nota de 50 centavos, né, uma moedinha de 50 centavos, também queremos que saia uma moeda de 50 centavos. Então, 50 centavos e 50 centavos. Então, esse E, ele dá o conectivo lá da interseção. Então, aqui nós usamos o que nós chamamos de multiplicação. Então, como é que a gente vai calcular a probabilidade desse primeiro braço aqui, né? Vou chamar isso aqui de braço. Esse primeiro braço aqui, ó, não sei como é que fala, mas esse é o primeiro galho aqui que a gente tem que saber. E aqui o segundo galho. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer, né? Somar o primeiro braço com o segundo braço. E aí a gente vai ter a resposta. Mas primeiro nós temos que saber o comprimento de cada braço ali, né? A probabilidade de sair aquele bracinho, né? Aquele caminho. Então, vamos lá. A gente pega a probabilidade de um, como eu falei, tem que multiplicar pela probabilidade do outro. Então, o do primeiro braço ficaria assim, ó. 3,5 vezes 29,49. Bom, então 3 vezes 9. 3 vezes 9 dá 27. Sobe 2. 3 vezes 2 dá 6, 7, 8. Então aqui dá 87. Na de baixo agora. 5 vezes 9, 45. Sobe 4. 5 vezes 2 dá 20. Né? 24. Então, 245. Então, a probabilidade desse primeiro braço acontecer, né, de sair uma moeda de 50 centavos e outra de 50 centavos, seria 87 sobre 245.
Bom, agora na de baixo é equivalente. Então nós temos aqui, ó, 2/5 vezes, né, que é a mesma ideia, é um E, é uma interseção, 2/5 vezes 19 sobre 49. Então vamos fazer essa multiplicação agora aqui, ó. 2 vezes 9, 18, sobe 1. 2 vezes 1, 2, 3, 38. Agora 5 vezes 9, vai dar a mesma coisa lá de baixo, 245. Nossa continha não acabou, né? A probabilidade de sair uma nota de R$1, depois sair outra nota de R$1, seria 38 em 245. Agora nós precisamos de somar esses valores, né? Então, nós temos aqui, ó, 87 sobre 245, mais 38 sobre 245. Bom, aqui, pessoal, a gente soma os de baixo, 240, soma não, conserva o de baixo, né, perdão, que é uma fração. Então, conserva a fração no denominador e soma os de cima, né? Então, 87 mais 38. Então, 7 mais 5 dá 15, sobe 1. Então, aqui dá 4 mais 3 dá 12, 125. Bom, aqui, pessoal, a gente bate o olho. Eu falo que fração, quando você for fazer concurso e você não souber fração, você está enrolado. Então, estudem fração. Fração para raciocínio lógico, para você fazer cálculos, eles são fundamentais, além de te ajudar muito em questão de dividir os valores. Você ganha muito tempo, ok? Então, nessa 8 aqui, a gente precisa de simplificar essa fração. Então, observem, outra coisa que eu dou uma dica para vocês estudar é critério de divisibilidade. Vocês não têm noção o quanto isso ajuda a gente. Então, vamos lá. Aqui eu sei que os dois números dá para dividir por 5. Então, vamos fazer isso. Ó. Dividir esse por 5 e dividir esse por 5. Então, 125 dividido para 5 é 25. E 245 dividido para 5 seria o quê? Tem uma regrazinha bem legal aqui, ó, da gente poder fazer, e eu acho que tem até vídeo sobre essa curiosidade. Quando você quiser dividir um número de 245 para 5, é só você fazer isso aqui, ó. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. 2 mais 2, 4. Aí, uma vírgula aqui, então 49. Bom, agora já tem uma resposta, né? 25 sobre 49, resposta correta, letra A. Ok? Pessoal, então é isso aí. Se gostou, já sabe, deixa o seu like e até o próximo vídeo.